Pessoal, então bem-vindos ao que efetivamente é o curso de Sociedade e Cultura Brasileira, ou Cultura e Sociedade Brasileira. Estamos começando o curso e eu só queria esclarecer, antes de começar a falar sobre a introdução ao livro Apresentação do Brasil, esclarecer sobre o sentido dos vídeos, né? Olha só, nós temos o texto escrito, que é o nosso carro-chefe, o guia principal do curso. E o vídeo é um complemento, né? Ele não substitui a leitura, porque a leitura, obviamente, sempre é mais complexa, né? Enfim, o texto escrito envolve detalhes que eu não poderia, obviamente, cobrir aqui, né, num vídeo. Então, no vídeo eu vou tocar nos assuntos que me parecem mais importantes do texto, né? Podem ser que, efetivamente, não sejam os mais importantes da perspectiva dos estudantes. Nesse caso, é preciso que vocês participem, fazendo perguntas ou pedindo esclarecimentos, né? Termos desconhecidos, ou qualquer coisa que lhe interesse, né? A relação, eu queria deixar isso claro, né? A relação é sempre tangencial, ou seja, temos o texto básico e temos o seu interesse. É o seu interesse que é determinante aí. O texto é uma referência a partir da qual nós caminhamos, numa direção ou na outra. Depende do seu interesse, da sua motivação, né? Enfim. Ok? Então vamos lá. Olha só, uma questão que me ocupou muito quando preparava o livro, na verdade, é a percepção de que quando você começa a lidar com a realidade brasileira e os estudos sobre a realidade brasileira, você tem um tipo de discurso homogêneo, né? Pelo menos um discurso predominante, né? Esse discurso, ele inevitavelmente, ele recai no seguinte tipo de conclusão, né? Ele conclui que nós ainda não somos alguma coisa que nós deveríamos ser, né? Então, de alguma maneira, é o que eu chamo de... ele assume uma posição de carência, né? O Brasil é um país carente, né? No sentido de que nos falta alguma coisa, né? Bom, esse livro, e é uma coisa que eu tenho insistido muito, né? Nós precisamos nos livrar desse tipo de discurso, né? No sentido de adotar uma postura mais próxima daquilo que efetivamente é a vida brasileira. Né? Primeiro, o que é a vida brasileira? A vida brasileira é aquilo que efetivamente as pessoas vivem, né? É o conjunto de valores que elas possuem, as suas referências básicas, né? E queiramos ou não, é um país, ele existe, né? Então essa discussão sobre o que caracteriza o Brasil, então, ela precisa se aproximar daquilo que efetivamente é o que existe, né? Não faz muito sentido, né? Senão como um gesto de arrogância intelectual, ficar insistindo, olha, o Brasil não é um país como eu gostaria que ele fosse, né? Em geral, esse discurso é feito, né, em função de uma cultura estabelecida por parte dos intelectuais brasileiros, né? Que cultura é essa? Bom, essa cultura estabelecida é exatamente a mesma da cultura europeia, né? Se você olhar com cuidado, você vai notar que os intelectuais brasileiros, nós todos, né, somos formados dentro dos parâmetros da cultura europeia, né? Por exemplo, eu sou filósofo, né? A minha formação é feita através das referências filosóficas ocidentais, né? Aquilo que constitui o que nós entendemos por história da filosofia ocidental. Então eu me formo conhecendo grande parte da história da filosofia ocidental, ponto final. A partir daí eu me movo. Se eu vou estudar ética, é a partir desta referência. Se eu vou estudar política, é a partir desta referência. Se eu vou estudar epistemologia, qualquer outra coisa, é a partir dessa referência. Se eu vou estudar o Brasil, é a partir dessa referência. E quando você compara, né, a cultura europeia com a cultura brasileira, você, a partir, né, digamos assim, você avalia a cultura brasileira a partir da cultura europeia, porque essa é a sua formação, portanto, esses são os seus critérios. Você inevitavelmente chega à conclusão de que nós ainda não somos algo que nós deveríamos ser. Por quê? Porque o nosso modo de vida, né, aquilo que constitui o conjunto de valores que as pessoas efetivamente vivem no Brasil, quando vistos do ponto de vista europeu, é um conjunto de valores insuficientes, né? Um conjunto de valores insuficiente. Então, inevitavelmente, nós caímos nessa tendência a concluir, olha, né, infelizmente, né, ou, né, o que a gente chama de um olhar crítico, né? Esse olhar crítico, ele é um olhar dirigido a partir da perspectiva europeia. Então, esse distanciamento, né, que a gente julga, em geral, muito razoável e até saudável do ponto de vista intelectual, né? Ser crítico é uma espécie de virtude, né? Ele, na verdade, esconde uma posição que é a avaliação crítica, inevitavelmente é uma avaliação europeia de qualquer outra coisa, no caso do Brasil, né?
Então, inevitavelmente, você conclui, olha, não somos europeus ainda. Né? Na melhor das hipóteses, você conclui, ainda não somos europeus. Então, nos falta alguma coisa para sermos europeus. Né? Eu tento evitar no livro, insisto muito que nós brasileiros, não só no livro, né, mas, insisto que nós precisamos nos aproximar no Brasil e nos afastar do ponto de vista europeu. Por quê? Porque essa é uma avaliação alienígena, essa é uma avaliação externa que nós fazemos de nós mesmos. Portanto, ela sempre vai indicar carência. Portanto, você realimenta uma espécie de círculo vicioso em que você aponta defeitos a partir de um ponto de vista externo. Bom, qual é o sentido de fazer isso? Né? Afinal, todos nós somos limitados. Todas as coisas têm características que não são idênticas às características de outras coisas. Quando você avalia o que somos a partir de uma perspectiva externa, você não chega a lugar nenhum. Qual é o sentido disso? Né? Eu posso dizer, olha, as pessoas que não têm barba são feias. Né? Porque eu tenho barba, portanto sou bonito, eu tomo a minha feição como critério de avaliação e os demais são feios. Portanto, isso me coloca em que situação? Em que posição especial? Em nenhuma posição especial na prática. Eu só faço uma espécie de, do ponto de vista lógico, eu estou exercendo uma tautologia. Né? Então isso não tem nenhum sentido. Então nós precisamos romper com isso. Né? Com esse tipo de discurso que indica carências, né? no Brasil. Não, substituir isso, a crítica, por quê? Pelo quê? Substituir a crítica pela compreensão. Né? E aí realmente nós entramos naquilo que eu estou chamando de ternura metodológica. É isso mesmo, né? É preciso um gesto de aproximação com relação àquilo que existe, de tal maneira que você possa ver aquilo que efetivamente existe. Claro, aí você corre um sério risco de, avaliando as coisas que existem do ponto de vista delas próprias, você tende a cair numa espécie de nacionalismo. Né? Então, digamos assim, no Brasil tudo é divino e maravilhoso e está tudo bem. Não precisamos evitar a tautologia caindo numa outra tautologia. Né? Podemos evitar a tautologia europeia de avaliar o Brasil a partir do ponto de vista europeu, né? Sem cair na tautologia de avaliar o Brasil pelo ponto de vista do Brasil. Então, se você ver bem, tem aí uma avenida muito estreita, né? Que é como caminhar no fio de uma navalha. Né? De um lado, você tem uma espécie de enaltecimento perpétuo do Brasil, né, constante do Brasil, avaliado do ponto de vista do Brasil. Né? Do outro lado, uma crítica ferrenha, que não nos oferece absolutamente nada, porque nos avalia do ponto de vista europeu tradicional, né, que faz parte da nossa formação tradicional como intelectuais brasileiros. Né? Então é aí no meio do caminho que nós precisamos caminhar. É uma avenida extremamente estreita, é verdade, mas é possível caminhar dentro dela. É isso que eu imagino. Né? Mesmo não usando a cultura europeia como critério de avaliação, né? Portanto, digamos assim, não usando a minha própria formação como critério de avaliação, que por si só é um exercício bastante difícil de ser feito, você vai notar isso. Né? Além disso, apesar disso, eu uso o homem moderno, o homem europeu, né? Aquilo que é o conjunto de valores do mundo europeu, como uma base comparativa. Né? Não mais do que isso, como uma base comparativa. Por quê? Primeiro, porque nós somos um país colonizado, né? Portanto, esses valores, numa medida que talvez ninguém consiga precisar, esses valores, de certa maneira, estão presentes na sociedade brasileira. Né? Não do modo como estão presentes na sociedade europeia, é óbvio. Nós somos um país colonizado, portanto, nós lidamos com esses valores de alguma maneira. Né? Certamente não na maneira, digamos assim, na sua maneira original. E de qualquer maneira, né, de qualquer modo, esses valores constituem aquilo que é o ambiente internacional, né, do qual nós participamos em alguma medida. Porque o Brasil é um país que participa do cenário internacional, há valores predominantes. Por exemplo, no mundo ocidental contemporâneo, democracia é um valor hegemônico. Né? Ninguém discute muito se democracia é um valor que é superior a qualquer outro regime político. Nós assimilamos que esse valor é superior, né, e ele constitui um ambiente cultural no qual nós vivemos. Né? Claro, alguns países não são democráticos, outros são mais, outros são menos. Nós podemos discutir até em que medida o Brasil é um país democrático. Né? Isso não é relevante agora. A questão é saber que esses valores efetivamente desempenham um papel, né, no nosso modo de ser, e, portanto, eles são uma base comparativa válida ainda hoje para aquilo que nós somos. Okay? Então, nós vamos sempre nos referir ao conjunto de valores europeus, né, como uma base comparativa.
Veja bem, como uma base comparativa. Não é aquilo que nós almejamos, nós não assumimos esses valores como nossa finalidade histórica, né? Não precisamos fazer isso, né? Eu tento não fazer isso, né? Afinal, nem todo mundo deve ser igual à Europa, né? Me parece razoável pensar isso. Olha, outras maneiras de ser são possíveis, né? Então precisamos nos livrar da crítica da carência, né? A crítica que termina indicando nossos fracassos, nossas carências, nossas falhas. E para isso nós usamos então a cultura europeia como uma certa parcimônia, e é apenas um parâmetro comparativo, não um parâmetro avaliativo, ok? Outra característica importante, né, que é difícil às vezes a gente assimilar, porque a nossa linguagem está viciada naquilo que nós chamamos de essencialismo, né, quer dizer, quando nós começamos a discutir cultura e sociedade brasileira, nós tendemos a pensar que nós vamos identificar a essência, né, dessa cultura e dessa sociedade, né? Não se trata disso no livro, né? Eu prefiro pensar, e tentei usar um tempo verbal no livro para resolver isso, que é uma expressão de um filósofo brasileiro, o Corbusier, né, que me lembro que ele usou essa expressão, pelo menos que eu tenho acesso pela primeira vez. Ele diz o seguinte: é um filósofo marxista, né, da década de 60 no Brasil, participou do Instituto de Estudos Brasileiros, o ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros. Ele tem uma expressão muito interessante que é o que temos sido. Então, me parece muito pertinente isso. Não se trata daquilo que nós somos, se trata daquilo que nós temos sido, né? Qual é a diferença? A diferença é que você não precisa afirmar que o que nós estamos analisando no livro, que nós vamos discutir nesse curso, que é o que eu chamo de o homem brasileiro, né, o homo brasiliensis, não é uma essência, né? Não é uma entidade imutável que perdura no tempo, né, e que não é passível de sofrer mudanças. Não, nós estamos, né, como todos os seres temporais, nós estamos sofrendo mudanças, né? De qualquer maneira, essas mudanças elas se dão dentro de alguns parâmetros, né, de alguns parâmetros básicos que constituem um conjunto de valores mutáveis, mas certamente, né, eles delimitam um conjunto de possibilidades, né? Ser brasileiro significa que você assume como válido alguns valores, que você vive esses valores, né, na sua vida efetiva, talvez não de maneira consciente, mas na sua vida efetiva, e esses conjunto de valores, eles compõem, por exemplo, um conjunto de reações possíveis, né? Algumas reações são impossíveis para nós, porque nós não acreditamos em algumas coisas, não vivemos alguns valores com profundidade, como a gente vai discutir depois. Então, olha só, não se trata aqui, né, de uma discussão sobre a essência brasileira ou alguma coisa desse tipo. Se trata de assumir que nós somos mutáveis, e dentro disso, sim, é possível fazer uma identificação. Digamos, nós tiramos uma fotografia de um movimento, e sabemos que essa fotografia, né, ela ilustra esse movimento de alguma maneira, né? Ele não representa amplamente esse movimento, porque o movimento é dinâmico e a fotografia é estática, né? Mas de qualquer maneira ele diz respeito a esse mundo que está sendo fotografado. Então eu prefiro dizer que não se trata de uma representação do Brasil no livro, nesse curso, se trata de uma apresentação do Brasil, de uma maneira de fazer com que o Brasil apareça. Bom, claro, aí como é que você vai me dizer, tá, mas como é que esse discurso é melhor que os outros? Não, esse discurso não é melhor que os outros, né? Esse discurso tenta ser pertinente, quer dizer, ele tenta estar ligado a essa realidade que nós vivemos de uma maneira mais íntima, daí aquela ideia da ternura metodológica da aproximação com relação a esse objeto. E como é que nós sabemos que esse discurso se aproxima melhor da realidade brasileira? Não sabemos, né? Nós só saberemos se esse discurso está mais próximo se ele demonstrar sua pertinência. E demonstração de pertinência é uma questão prática, né? Esse discurso abre possibilidades de compreensão do Brasil? Abre. Ele permite uma visão alternativa à cultura europeia de como entender e como agir com relação ao Brasil. Ele permite identificar problemas que não são aqueles problemas naturalmente resultantes de uma crítica europeia ao Brasil? Sim, se sim, ótimo, né? Então ele é pertinente. Se não, ele é completamente impertinente. Mas é uma questão prática que você não resolve no próprio discurso, né? É uma questão de consequências posteriores, né, de descobrir se um discurso é pertinente ou não. Digamos assim, o futuro a Deus pertence, e isso é tudo que eu posso dizer com relação à verdade ou autoridade desse tipo de discurso que tenta apresentar o Brasil, certo? Então eu queria destacar esses 3 pontos, né? A questão da alteração do ponto de vista tradicional
pelo qual nós temos analisado o Brasil, né? As comparações inevitáveis com relação à cultura europeia, que são comparações, não são critérios de avaliação, e o fato de que nós assumimos um discurso que não é essencialista, portanto, né, eu chamo de uma tentativa de apresentar o Brasil e não de representá-lo verdadeiramente tal como ele é, certo? Isso também implica uma certa generalidade, em que nem todas as circunstâncias particulares do Brasil estarão bem representadas, por exemplo, né? Obviamente você tem diferenças astronômicas, né, entre o que se vive, sei lá, em Santa Catarina e o que se vive no Amapá, né, do ponto de vista do conjunto de valores que orientam a vida das pessoas. Mesmo considerando essas diferenças culturais todas, é possível sim caracterizar minimamente aquilo que é um modo de vida brasileiro, que tem suas próprias implicações, que redefine os seus próprios problemas, né, e é isso que nós vamos tentar nesse curso, ok? Bem-vindo, galera. Vamos lá.